Sejam muito bem-vindos ao Cafezinho com a Bia Prosa Psi, um espaço sobre afeto, ciência e propósito. Eu sou Beatriz Bousada, psicóloga, neuropsicóloga e gestora de RH. Presto serviço para empresas em consultoria já há 30 anos e o tema de hoje é bem propício para nós conversarmos a respeito de saúde mental. Nós vamos falar sobre síndrome de burnout, metas e limites. E para isso eu convidei pela segunda vez o nosso amigo Dr. Lucas, médico especialista em psiquiatria. Seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado, um prazer inenarrável estar aqui de novo, falando sobre algo tão atual, tão importante, tão falado e tão pessoal para mim também. Sim, e também o meu amigo Paulo Henrique, segurança do trabalho, trabalhando diretamente com a NR1 e agora com esse novo foco aí para a gente poder desenvolver nas empresas, voltando para a parte psicossocial. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, a gente poder contribuir e trocar experiências a respeito do assunto, isso é bastante interessante. Muito bem, só que a gente tem um problema hoje, não é problema, né? É solução. Eu trouxe uma potinho de açúcar, que o nosso amigo toma café com açúcar, entendeu? Não vai ser o cafezinho sem, mas... Não foi convertido ainda. Não foi convertido, é uma aceita seita. o café sem açúcar. Depois que a gente começa, a gente não para mais, não é isso? Não tem como. Então, fizeram um pouquinho mais fraco, porque eu aprendi que o TDAH tem uma limitação aí com cafeína. Ah, é? De acordo com o nosso último podcast. Pois é. Não é verdade? Eu não ligo muito para isso para mim não, tá? Você liga, vem... Não. Aqui, a colherzinha, o açúcar. Então, vamos começar a nossa conversa, né? E eu procurei linkar dois assuntos importantes. Primeiro, sobre a síndrome de burnout e a NR1, que a gente vai conversar também voltado para a parte psicossocial. Então, assim, quando a gente fala da síndrome, né, muitas pessoas me perguntam se é síndrome e a diferença de uma doença mental, né? E, na verdade, a síndrome, ela pode ser desenvolvida dependendo das situações emocionais e da situação do ambiente. Então, um conceito que hoje é muito usado, de fato, é interpretar como um estresse crônico voltado para o trabalho, né? E quando a gente fala que está voltado no trabalho, eu vou querer te escutar, porque você trabalha como médico, sim, né? Sim. E em qual momento foi na sua vida que você teve esse episódio? Para mim foi muito curioso ter isso, porque era algo que, obviamente, eu já tinha conhecimento teórico e num momento de grande carga de trabalho eu comecei a me ver estranho, comecei a me ver diferente, sem conseguir entender muito bem o que era, até que tudo meio que deu uma desabada e aí eu percebi através da voz de outras pessoas que eu estava adoecido. Eu lembro que foi próximo do início da pandemia, ainda não tinha deflagrado, tanto que eu estava trabalhando em CAPs, também em hospitais e dava plantão como clínico. Eu costumava dizer que eu era um raro espécime de psiquiatra que sabia entubar. Então eu ia para o plantão de emergência e também tinha meus propósitos de psiquiatria. E começou de uma forma de me sentir meio que de saco cheio, meio cansado demais, as noites de sono não eram suficientes, eu não gostava da ideia de ir para o trabalho, eu acordava de manhã não querendo acordar de manhã. E aí as coisas começaram a ficar ainda mais subjetivas quando eu passei a ter uma grande indiferença pelo meu trabalho. Tanto pelo meu trabalho, quanto pela minha percepção de sucesso no meu trabalho. Eu ia trabalhar e, se eu fizer um bom trabalho, tudo bem. Se eu não fizer, tudo bem também. Se hoje eu atender de bom humor, tudo bem. Mas se eu não atender, tudo bem também. E as pessoas, às vezes, me elogiavam alguma conduta. Eu não conseguia ver aquilo como uma coisa boa. E ficou ainda pior quando os sintomas físicos começaram a aparecer.
quando eu comecei a ficar com aumentos expressivos nos meus níveis de pressão arterial, quando eu comecei a ter muitas dores de cabeça, quando eu comecei a ter dores difusas pelo corpo e, principalmente, eu nunca tinha tido algo assim antes, quando eu tive uma crise de despersonalização durante o trabalho. Eu lembro de estar, durante o plantão, era num momento que não tinham pacientes na sala, e eu lembro de estar vendo tudo por uma outra perspectiva. Sim, é como se estivesse assim, fora, né? Em terceira pessoa. Você não sente Eu não me sentia, fato. eu não estava lá. Isso. Eu estava observando tudo. Isso. E eu não conseguia me sentir presente lá. E isso veio juntamente com uma grande desrealização pessoal. De eu não faço mais sentido profissionalmente. Não tem por que eu estar aqui. Olha só. Obviamente, tudo muito junto de um prejuízo na minha funcionalidade, na minha produtividade. E você tinha formado há quanto tempo? 2 anos e pouco, quase 3. E no meio médico é uma coisa muito cruel, um orgulho que se tem do quanto se trabalha. Era muito comum nos intervalos de plantão ou nos descansos médicos, os médicos falarem com um tom tragicômico, mas muito feliz ao mesmo tempo, eu dou 48 horas de plantão seguido, eu faço 60 horas semanais, faço 100 horas semanais. E aí, quando você começa a se perceber adoecido pelo seu trabalho, você começa a se julgar. Peraí, não é legal eu ter tantas horas acumuladas? Eu não estou conseguindo ter. E aí vem um auto-julgamento e também um julgamento dos colegas. Ele é fraco, não está dando conta. Não consegue pegar no tranco. Nossa, você está descrevendo tudo teoricamente da síndrome. E é terrível, é terrível. Eu lembro que depois já de ter esse diagnóstico, eu fui a um psiquiatra, me ajudou com isso, a gente programou o afastamento por 1 mês. Isso. Mas eu tinha que me organizar, não podia só falar, estou indo embora amanhã, eu tinha que me organizar. Então eu ainda fiquei trabalhando talvez uns 10 dias. Eu lembro de um dia no CAPS que eu terminei um atendimento, eu abri a porta, tinha um monte de paciente me esperando. Eu saí do CAPS, eu fui para um terreno em cima do CAPS e eu comecei a chorar de desespero. E eu mandei mensagem para o meu psiquiatra, falei, eu não estou aguentando mais. Eu preciso ir embora, não estou aguentando mais. E foi o ápice. E depois daquele dia eu me afastei. É interessante porque tem algumas pessoas que confundem o estresse, às vezes relacionado a estudo, o estresse de mães que tiveram filhos há pouco tempo, com um estresse crônico, que na verdade desencadeia um quadro assim na vida inteira, né? Porque se nós fôssemos agora listar todos os sintomas, você falou já aí praticamente quase 50% do que eu conheço e entendo. Porque quando a gente fala da síndrome de burnout, a gente está falando dos sintomas físicos, dos emocionais e dos comportamentais. Sim. Você citou todos os exemplos. E do prejuízo funcional, né? E do prejuízo funcional. E o quanto isso afeta também fora do trabalho. Sim, claro, você carrega aquilo para sua casa. Sim. É crônico. Teoricamente não deveria, porque ele é uma doença laboral, né? Mas você carrega para sua casa. Você chega em casa, você não consegue se desligar do trabalho. Vai chegando domingo, sábado, você começa a ficar desesperado porque segunda-feira você tem que trabalhar. Isso. Você não descansa. É uma coisa de tamanha crueldade que o trabalho, ele rouba o seu descanso. O capital, ele rouba o seu descanso. Eu vou parar por aqui para não ficar político demais. Eu vou começar a falar. Você está falando, eu estou assim, gente, agora. Que eu vou... e aí a gente tem que buscar um pouquinho as causas. Sim. Né? Os sintomas físicos, vamos falar assim para quem está, né, na expectativa. Inclusive, algumas pessoas me perguntaram, você vai falar sobre os sintomas? Sim, vamos falar, né? Por isso que eu te convidei. O sintoma físico, me lembra aí, se eu esqueci de algum, dor de cabeça, dor muscular, né? Alterações pressóricas, taquicardia, isso. Náuseas. Isso, mas parte física mesmo. O sintoma físico, ele é um desdobramento de um corpo extremamente adoecido. Isso. O que chama a atenção, o que fala assim, isso daqui é burnout, o sintoma físico ele é um plus, ele é a cereja do bolo. Mas o que fala isso aqui é burnout é o esgotamento afetivo. Sim. A despersonalização, tanto quanto sintoma, mas também enquanto uma falta de identidade pessoal naquele trabalho, aquilo não faz mais sentido para você.
uma falta de confiança na sua capacidade e um prejuízo na funcionalidade laboral. E aí vem essas cerejas do bolo. Vem o estresse físico, vem Não dorme, o sono prejudicado, prejudica o a busca sono. excessiva por dopamina para tentar tirar Isso. você daquele estado. Isso. Né? E é interessante, porque num estresse crônico, a gente imagina como que fica o nosso cortisol e a adrenalina dentro do nosso corpo. Vai elevando. Né? Então, se o cortisol e a adrenalina eleva muito, automaticamente compromete a função dos neurotransmissores, como a serotonina, Com como certeza, a dopamina. Com certeza. Né? Então, prejudica o sono, prejudica a motivação. Com certeza. Sem contar que o nível elevado de cortisol e corticosteroides cerebrais, isso pode promover mais processos neuroinflamatórios Sim. e, consequentemente, aumentar as chances do aparecimento de novas síndromes psiquiátricas. Sim. Tanto é que tem a maioria das pessoas com burnout, elas chegam com burnout e com sintomas suficientes para um diagnóstico de depressão, de ansiedade ou algo mais grave até. E no físico, né, vem a diabetes, resistência à insulina. Sim. Né? Outras doenças, a parte cardiovascular fica comprometida. Com certeza. Então, assim, quando fala que burnout, na verdade, é como se fosse um palito de fósforo, quando a gente risca e queima, né, a parte de cima, compromete de fato, né, aqui, mas tudo. Eu gosto de falar, usando esse exemplo do palito, que o burnout é quando você pega um palito, você queima ele até o final, e você queima ele de novo em cima de uma vela. Você termina de queimar ele em cima de uma isso que eu vela. queria para finalizar essa questão do fósforo. Porque ele não é só queimar até o final, você passa do seu limite. Isso. Se o burnout fosse até o limite, estava ótimo, porque você não ia adoecer tanto. Mas a pessoa passa do limite. Do limite. E aí vem o adoecimento extremo. Isso. E difícil de trabalhar. Isso. Agora, por que passa do limite? Que é uma pergunta, porque aí nós vamos lá nas causas. E aí, eu vou começar a introduzir o que nós, né, trabalhamos já junto aí há mais de 20 anos em parceria nas empresas, sobre a saúde mental no trabalho. Né? Então, é muito polêmica essa questão da NR1 psicossocial hoje. Né? Na verdade, era para ser aplicado agora, você vai me ajudar a explicar aí para quem está nos assistindo, em 2025, mas por várias questões, né? Até mesmo por falta de informação, por saber o que é isso, como vai ser feito nas empresas, adiou-se essa obrigatoriedade para 2026. Eu imagino que a NR1 psicossocial, pela experiência que nós temos, já teria que estar no PGR. Com certeza. Tanto quanto os outros riscos, os físicos, né, os químicos, os biológicos, os de acidente em geral. O de acidente em geral. E eu lembro da última palestra que nós demos, que você veio com um assunto bem polêmico, bem pertinente, né, de um acidente que teve numa empresa. Sem falar os nomes, que nós não precisamos falar, né? E depois que a pessoa, ela pulou de qual? De uma altura de 30 metros. Então, aí eu pergunto para você. Ela pulou. Um ato inseguro, mas baseado pela questão emocional, da saúde mental. O que leva uma pessoa, de fato, no ambiente de trabalho a tomar uma iniciativa, uma decisão dessa? Um desespero muito grande, desespero. Né? Uma falta de perspectiva de sair daquela situação. Então, assim, como que o olhar para os líderes das empresas, de fato, precisa ser algo inerente, algo necessário, não tem que ser só depois que acontece. Tem que ter uma visão preventiva. E é essa a proposta da NR1 psicossocial, né? Então fala um pouquinho pra gente aí, que você já está nessa área há quanto tempo, hein, Paulo Henrique, na área da segurança? Eu tenho trabalhado na área de segurança do trabalho desde 89, uma oportunidade de conhecer várias, né, situações de cadeia produtiva, pessoas, região, cidade, e eu sempre vi esse lado, né, humano, esse lado da psicologia aplicada à segurança como um fator primordial da diferença de as pessoas achar que você fornecer um equipamento de segurança você resolveria todos os problemas. Sim. E aí uma empresa lá que eu trabalhei nos anos 90 já tinha uma cultura muito à frente do tempo relacionada ao lado humano, inclusive fora, extramuros da empresa. Então, assim, tinha um perfil da comunidade
familiar, né? Então, assim, não era só aquelas pessoas dentro do ambiente de trabalho. Isso eles conseguiram levar um trabalho fora e detectar várias situações que comprometia o trabalhador lá no âmbito, né, da sua jornada de trabalho. E a empresa já tinha psicóloga, assistente social, né? Então, assim, ela já via isso com uma visão assim, isso lá nos anos 90, e eu meio que entrei na carona, fui me desenvolvendo em cima disso também, e aí eu conheci a Beatriz, que a gente viu que deu um polimento, né, nessa perspectiva, nessa visão, e tanto é que onde a gente trabalha, assim, a gente tem um êxito assim, extraordinário com relação ao lado humano e a melhoria do ambiente de trabalho, e às vezes com situações assim, muito básicas, mas que, tipo assim, para as pessoas reflete assim, positivamente demais. E às vezes a empresa costuma não enxergar, né, por esse lado. Mas que a gente tem assim, muito saldo positivo dessas ações. Eu lido direto um montão de empresa. Hoje mesmo passei numa de manhã, já me perguntaram, nossa, que coisa boa você trazer a Beatriz para cá, que maravilha. Meu Deus do céu, você quer mais um cafezinho, polêmica? Você aceita um biscoitinho? Porque assim, quando surgiu, né, essa questão aí de virar lei, eu, tipo assim, joguei a coisa mesmo e falei, inclusive eu conheço uma pessoa que tem uma bagagem assim, muito grande em cima disso. E aí o que aconteceu? Eu vi que no mercado não tem profissional que conseguiria desenvolver essas ações no tempo e na hora que a lei, né, falaria que seria agora, né, em junho. Estavam até promovendo curso, capacitação, mas que o pessoal ainda estava com uma visão muito pequena do que é isso, né, no ambiente de trabalho. Inclusive, pediram os empresários, né, nesse desespero mesmo de tentar entender como que pode funcionar, eles começaram a pedir um modelo padrão de pesquisa voltado para a parte psicossocial, né? E, na verdade, não existe um modelo padrão. Existe um diagnóstico para cada empresa de acordo com a cultura organizacional. Eu falo que eu encaro cada empresa que eu trabalho em consultoria como um paciente. Uhum. Né? E aí a gente precisa entender o funcionamento dos setores, o funcionamento das pessoas e principalmente o funcionamento da liderança. Isso. Fator importantíssimo. Liderança bem treinada, com certeza, é trabalho voltado para a prevenção dos riscos psicossociais dentro da empresa. Porque aí a gente esbarra nas causas da síndrome de burnout, num ambiente de trabalho. Sim. E aí a gente começa a pensar, falta de reconhecimento. Sim. Estar preso num trabalho, às vezes, por questão, assim, medo de perder o trabalho e passar dificuldade, e por muitas vezes não ter a coragem de se colocar e falar, e aí vem um ambiente opressor, até mesmo para poder ter uma escuta voltada para as melhorias. A falta de comunicação, a comunicação precisa ser clara, o colaborador precisa ser compreendido, é ele que está ali trabalhando. Né? Então, assim, se nós pegarmos uma liderança que não tem essa visão, com certeza esses fatores de risco não serão trabalhados. E aí, o que o Ministério do Trabalho tem como alternativa, de acordo com a saúde mental ocupacional? Levou-se um susto muito grande, porque em 2022 foi 201 mil afastamentos por saúde mental. Em 2023, 283 mil. Nossa. Quer dizer, 201 mil, perdão, Sim. 201 mil, virou 283 mil. E de 2023 para 2024, deve ter uma ligação também com a questão da pandemia, né? Deu um pulo de 68% a mais. Que isso? Então, no ano passado, em 2024, veio o alerta vermelho. 472 mil pessoas se afastaram por problemas de saúde mental. Dessas 472 mil, a gente pode dividir mais ou menos em 3 classificações, 28%, 33%, mas divide em depressão, ansiedade e síndrome de burnout. É muito difícil avaliar essa ótica sem pensar
em questões políticas. É muito difícil. A gente tem que procurar, é a verdade. Mas quando a gente fala por questões políticas, sabe aquela... eu tenho vários pacientes que estão com a síndrome de burnout, vira para mim, fala, tem essa visão, e eu viro para ele e falo assim, olha, vamos preocupar com o seu mundo. Se o mundo de fora ainda não está preparado, Sim. trabalhe o seu mundo. Sim. É a forma como em terapia eu chego até a arrepiar, porque isso é uma verdade. É a forma que a gente tem de trazer a pessoa para uma realidade, sabe? Trazer a pessoa para o interior e dele entender que ele precisa se cuidar. Sim. Porque aí leva trabalho para casa, né? E começa a fazer jornadas incessantes de trabalho, situações assim. Não tem como falar em nada disso se não falarmos sobre política, porque isso tudo é a política. Sim. Sim. E aí a gente vive num modelo que é regido pela exploração do homem. Você vende a sua hora de trabalho e você é explorado por isso. É um acordo social de que isso funciona. Só que esse modelo ele vai se modificando ao longo das décadas e vai ficando cada vez mais predatório e cada vez menos socialmente delicado. Fornece cada vez menos em troca da exploração. Os salários ficam cada vez menores, a carga horária é cada vez mais intensa, a necessidade de trabalhar fora da carga horária passa a ser uma coisa naturalizada e ainda vem uma ideia medonha de atribuir quase que exclusivamente a você o resultado do seu sucesso. Uhum. Você, se quiser, você consegue. Uhum. E aí quando a pessoa tenta, baseada numa lavagem cerebral de que a vida é assim, que a meritocracia funciona, de que você tentar, você vai conseguir. Quando ela tenta e ela esbarra nas diversas barreiras que a vida impõe, porque ela tem barreiras, diferente de outras pessoas também tem barreiras, são barreiras diferentes, e ela não consegue o sucesso que ela achou que ela teria, ela se culpa. Mas peraí, não era só eu querer que eu ia conseguir? Eu não consegui. Então quer dizer que eu não fiz a minha parte? E aí olha como que o adoecimento vai se somando. Muito mais do que apenas a sobrecarga do trabalho. Muito mais do que apenas o adoecimento no local de trabalho. É muito complexo. E fizeram uma pergunta para mim assim, Beatriz, lá no seu cafezinho, você vai falar sobre síndrome de burnout. Eu falei, vou. Como que você vai fazer para poder explicar que por muitas vezes já tem uma pessoa adoecida no ambiente e que não é o ambiente que está piorando a doença da pessoa? Então, isso daí, a gente conversando sobre se alguém, porque vai ser agora, né, quando começar a lei, as pessoas vão pegar o telefone se estão tendo assédio, né, moral, vão denunciar e vai ter fiscalização. Então, a pergunta, eu acho, e a preocupação até mesmo dos empresários é assim, mas e se essa pessoa, de fato, ela não é uma pessoa boa para trabalhar, uma pessoa que já está fazendo isso mesmo para poder, de alguma forma, desestruturar a empresa? Uhum. Isso é dela, não é da empresa. Isso é polêmico, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos dados estatísticos na empresa que tem como a gente mensurar. E se nós temos essa visão preventiva, né, voltada para NR1 psicossocial no PGR, que é o que a gente vai falar agora, a gente começa a mostrar, de fato, que a empresa está preocupada, que a empresa está analisando, que a empresa está tomando as medidas, porque é uma coisa constante. Então, assim, quando a gente fala de absenteísmo, quando a gente fala de turnover, quando a gente fala de afastamento, isso daí não é de uma pessoa. Uhum. Isso daí, na verdade, é um sintoma da empresa relacionado aos fatores de risco. Uhum. Sim. Então, Sim. não tem como a gente ter dúvida, né, que, de fato, o ambiente de trabalho possa adoecer a pessoa. Agora, vocês falaram uma coisa que eu achei interessante. Vocês apontaram assim, as empresas geralmente visam a questão do lucro e aí não entram muito nesse aspecto, ou quando entram acaba tendo que ser uma coisa meio que obrigada por lei e tal. O que vai acontecer. Sim, mas quando a gente olha no construto disso, primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial,
os trabalhadores tinham zero direitos. Zero. Era exploração 24 horas por dia, desde crianças... Quase escravos mesmo. Desde crianças a idosos. Sim. Se você não podia trabalhar, vai embora, não vou te pagar e eu arrumo outra pessoa para trabalhar. E aí, através de luta social, a gente foi galgando essa melhora. Não através de o patrão ser bonzinho. Como que vocês veem isso na prática agora com essa implementação da NR1? Óbvio que não dá para se generalizar, mas é um movimento de maior parte de patrões que fazem o básico porque são obrigados, ou de patrões que, peraí, deixa eu investir isso daqui porque eu acho que é importante eu dar essa segurança para o meu funcionário. Como que está isso? Eu acho assim, num primeiro momento, o povo pensou em atender a lei. Então, assim, nós temos que atender, nós vamos ser multados, nós vamos ser penalizados e... talvez com o desenvolver do trabalho, eles vão entender que isso agrega qualidade, produtividade e lucro. E é o que a empresa... Não é custo. Sim, sim. Não é custo. Não tem como a gente falar de uma estrutura empresarial hoje se nós não focarmos numa boa gestão. A gestão no negócio, ele tem que estar embasado numa liderança, uma liderança ativa, uma liderança que tem uma escuta ativa, porque está ligado à produtividade, é resultado financeiro. Tipo assim, é o que sobrevive a empresa, né? Sim, sim. Então, se ele não pensar nesse lado, né, o ser humano não é máquina, né? Então, assim, ele vai conseguir... E hoje a gente vive aí, nós não temos mão de obra mais. Não. Então, assim, em vários setores a mão de obra está escassa. Sim. Né? E aí, assim, eu acho assim, que esses fatores são importantíssimos para a pessoa entender que ele é uma parte importante do processo e que a empresa investindo nisso, ela vai conseguir alcançar as metas, ter produtividade sem explorar o trabalhador. Empreender no Brasil... E voltando à questão da política, não tem como a gente dar uma esbarrada. Tudo é política. Tudo é política. Tudo. Então, empreender no Brasil é um desafio. Adoece o empreendedor também. Adoece. Então, na hora que ele enxerga que ele precisa gastar mais, né, numa situação dessa, de estar focado na NR1 psicossocial, de tomar as medidas preventivas para os fatores de risco, assusta. Nossa, mas eu vou gastar mais. O primeiro impacto. O primeiro impacto é esse. O governo não faz e quer que a gente faz. É isso aí. Eu discuto muito. Então, transferindo para mim a responsabilidade. Nós temos que entender que empreender não é fácil. Então, por isso que o trabalho, quem são os profissionais habilitados para desenvolver este trabalho nas empresas? Né? Fala-se muito do psicólogo, não só o psicólogo. Se o psicólogo tiver uma visão de gestão, uma visão empresarial, uma visão de necessidade de desenvolvimento de liderança, não é só trabalhar a terapia com o funcionário, não. Né? Então, assim, é muita coisa que está envolvida para poder colocar de fato a NR1 psicossocial, né, funcionando. E um canal seria as reuniões da CIPA? É a própria Constituição da CIPA. Fala sobre a PGR. Nós estamos falando PGR e vamos falar direitinho o nome. Nós temos uma série de normas, né, que são as normas regulamentadoras, que surgiram lá em 78 e com o passar do tempo elas vão evoluindo, algumas coisas vão ficando obsoletas. E aí, assim, uma das normas que assim, a maioria das empresas aplicam é a CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E no contexto das atribuições da CIPA, no conteúdo programático de treinamento, fala de prevenção ao assédio moral e sexual e outras situações de violência no âmbito do trabalho. Já estamos falando de NR1 psicossocial. E aí, desde 2024, passou a ser a lei, né, que contempla a questão do risco psicossocial como fator de risco dos processos em ambiente de trabalho, né, equiparado a ruído, poeira, risco de choque elétrico, acidente de modo geral. E a empresa, então, ela passa a identificar e fazer a gestão desses riscos. Então, assim, é o primeiro passo que foi instituído com essa nova lei, né? Eu também vi, não lembro assim agora de cabeça, mas já tem uma lei federal que já tratava desse assunto, independente de ser segurança ou não, principalmente na questão do assédio sexual e assédio moral, né? Que é uma coisa que a gente vê que leva muito a esse fato aí, né,
depressão, esses outros fatores aí. Sim. Agora, a Bia falou de como alguns tá linkado? dados. Sim, a Bia falou de alguns dados muito alarmantes de absenteísmo ao trabalho por saúde mental e que talvez isso tenha sido um dos fatores que motivou a NR1. Agora, quais foram os fatores que motivaram o aparecimento dessas NR antes de ter qualquer coisa? Você sabe dizer? Mais ou menos, né, focado na questão realmente do assédio moral, assédio sexual, violência no trabalho, sobrecarga, metas excessivas. A Beatriz falou da pessoa também não ter assim, uma perspectiva de crescimento na empresa, insegurança, né, se ele vai continuar, se vai ter... Então, assim, muito nesse aspecto, e eu acho que principalmente o que vem de cima para baixo, que seria aí quem tem o poder de ter a gestão das pessoas. Eu lido aí com várias empresas, a gente vê que realmente assim, quem está de cima meio que desestrutura a equipe. E outra coisa também, quando a gente fala abricate, na nossa cabeça, a pessoa acidentou, arrancou um dedo, teve algum acidente, né, físico, na verdade, comprometedor. Mas quando o Ministério do Trabalho vai em xeque em 2024, foram 473 mil afastamentos. Por saúde mental, inclusive esses casos, alarmantes. Não às vezes nem abre CAT. A pessoa ele afasta como se fosse uma doença normal. E aí no decorrer da perícia identifica que aquilo é laboral. E aí ele transforma o benefício automático, né, para doença ocupacional equiparado ao acidente de trabalho. Então às vezes nem foi via CAT, mas no entendimento, né, da previdência e da perícia está relacionado à atividade, ao processo, e aí virou essa estatística aí. E como que funcionaria, né, agora daqui para frente a visão das empresas voltado para a aplicação, né, nesse contexto? É pensar em 3 etapas. Primeiro, o diagnóstico da empresa. Para mim é simples falar, porque eu sempre trabalhei com isso, né? Então assim, a gente entra, eu sempre enxerguei a empresa como se fosse um paciente. Então, eu faço o diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico? Escuta ativa da liderança, da direção, dos funcionários, uma pesquisa fechada, né? Que a gente fala que é a pesquisa psicossocial, de marcar X sem colocar nome. E dali a gente começa a entender o funcionamento da empresa e com bases mesmo de análise quantitativas, a gente consegue gerar um relatório, né? Enxergando como que é de fato essa preocupação com a saúde mental dentro da empresa. Então, dali pode aparecer problemas com a comunicação, questões de relacionamento interpessoal, conflitos entre setores, liderança abusiva, porque existe muita liderança abusiva, autoritária. Por isso que a capacitação da liderança ela é primordial nesse contexto. Então, a partir do momento que a gente começa a enxergar todo esse diagnóstico, que vem as ações. Quais serão as ações? Olha, vamos dar uma olhadinha lá no plano de cargos e salários, se não tem, vamos começar a desenvolver, porque a pessoa entra na empresa, ganha um salário, depois de 5 anos, continua com o mesmo salário, e quem está entrando está com o mesmo salário de quem está lá há 5 anos, isso daí vai causar o que na pessoa? Então, tem que mexer com muita coisa. São vários fatores que precisam ser implementados. E é desafiador para você, quando você vai na empresa, fazer esse tipo de busca de informação dos colaboradores, dos funcionários? É desafiador você passar para eles que eles podem confiar em você, que eles podem preencher isso sem problema? Tem uma barreira ali? Não sinto a barreira. Eu acho que o amor pelo que eu faço e buscando, passando para a pessoa, assim, não vai dar problema nenhum para você, você pode ficar tranquilo que você não vai ser mandado embora por causa disso. Por isso que os questionários são no anonimato. Sim. A barreira maior para mim sempre foi entregar esse diagnóstico para o gestor. Para o gestor. Que ele vai ouvir o que ele não quer. E durante quase 30 anos, eu já tive muitos nãos. É mesmo? Porque eu sempre trabalhei com consultoria. Então, quando eu fazia esse primeiro diagnóstico, entregava para a gestão
e cortava. Vendo a prova, eles rejeitavam a existência da prova. Precisa ser agora obrigatório, né, Paulo? Entendi. Entendi. Entendeu? Então, assim, na verdade, hoje uma grande paixão que eu tenho é a clínica. Mas é porque me libertou, sabe? Desse estresse crônico que eu vivia, com tantos nãos de uma situação que eu via que era uma solução para a empresa. Não só para o colaborador, mas para a gestão. Uhum. Eu acho que agora vai ficar mais fácil de ser entendido. Porque as pessoas adoeceram. E eu acho que tem muito também de mudanças geracionais a respeito dessa questão do adoecimento pelo trabalho e de uma fala que o Paulo deu também de que não tem mão de obra. A gente tem um gap geracional em relação a isso, uma mudança, um conflito geracional. Desde a geração dos meus pais, eu tenho 33 anos, então desde a geração dos meus pais, para a minha geração e da minha para os mais novos. A geração dos meus pais, ela é de uma geração que o trabalho é a vida. Uhum. E que você é o que você faz. Você é o que você produz, você é o que você trabalha. E é comum pessoas da geração do meu pai falarem para pessoas da minha geração, quando começam a entrar na vida profissional, agora você está na hora de se matar de trabalhar. Você tem que se lascar. Olha a conotação, se matar de trabalhar. De Sim, é comum aí. ter essa frase. É a hora de você se lascar de trabalhar, de você se matar de trabalhar. É e aí a minha geração ouve isso e fala, peraí, mas por quê? Por quê? E aí a gente já vem numa geração questionadora disso, Sim. de que começa a destruir um pouco dessa ideia do trabalho enquanto uma extensão de mim. Isso aí. E aí a geração que vem depois de mim já está entendendo o trabalho enquanto uma parte da vida, e não enquanto a vida. Uhum. E é comum ter pessoas dessa geração mais nova que trabalham com menos raízes do que a minha geração e a geração anterior. O trabalho ele é uma parte da vida. Eu não estou preso a ele, não preciso estar a ele. Se não está bom, eu vou mudar. Ou às vezes junto um dinheiro, eu vou gastar esse dinheiro, depois eu volto a trabalhar. É uma mudança geracional que acaba gerando também uma menor tolerância aos estresses laborais, porque lá na geração do meu pai, aquilo era uma coisa que você era obrigado a tolerar. E agora já não é mais assim. Não sou obrigado. Por que eu sou obrigado a isso? Né? É mais questionador, né? É mais questionador. Que bom, né? Que bom. E se a gente pega a geração dos meus avós, os pais dos meus pais, é ainda mais severo isso. O trabalho dignifica o homem. Tanto é que tem um psiquiatra e psicanalista francês, chama Christophe Dejoux, ele que criou o conceito de psicopatologia do trabalho. Tanto é que um mais cátedre livro dele é A Loucura pelo Trabalho. E nesse livro ele descreve como que as pessoas, uma das coisas que ele descreve, como que as pessoas, quando acabam se afastando do trabalho, gera dentro da pessoa um sentimento de grande vergonha, de grande rejeição, de medo dos julgamentos alheios. Isso. Porque a sociedade olha para você válido enquanto você produz. Isso. Se você não produz, você não é mais parte da sociedade. E as redes sociais hoje está intensificando muito isso, porque a comparação perante, nossa, fulano trabalha, faz isso, faz aquilo, e eu vou adoecer por trabalhar um pouco a mais? Exato. Eu não sou capaz? Exato. E é a pior coisa do mundo que você pode fazer é uma comparação. Não é? Porque você compara a sua realidade que você tem acesso total a uma realidade que você não tem acesso total, ao que a pessoa apenas quer mostrar. E na maioria das vezes mostra uma mentira. Mostra um carro alugado, mostra uma viagem que não foi ele que bancou. E aí você fala, nossa, mas peraí, fulano tá lá ganhando muito. Investindo em Bitcoin e fazendo viagem de Porsche e eu aqui trabalhando 60 horas semanais e nada. Olha só como que piora a situação. Não é? Não é? Acontece demais. Então, adoecimento no trabalho, empresa, do jeito que a gente está falando, mas professores adoecidos, enfermeiros adoecidos, médicos adoecidos, psicólogos adoecidos, né? As pessoas que trabalham num ambiente hoje organizacional adoecidos, porque me perguntaram assim, Beatriz, você vai falar quais são as profissões hoje que estão desenvolvendo mais a síndrome de burnout? Eu falei assim, vou falar, praticamente na minha cabeça são quase todas. Né? Mas tem aquelas que lidam muito diretamente com pessoas também que estão adoecendo. Se falar de professor, a gente vai esbarrar de novo na política, então nós vamos
pular um pouquinho? É difícil, porque até as profissões que não lidam direto com pessoas, elas lidam muito com resultados, com metas, com obrigações. E aí tem o que o Paulo estava falando de assédio, se você não cumprir, você vai ser mandado embora. Aí tem aquelas ameaças veladas, às vezes nem tão veladas assim. Mas assim, na minha prática clínica, né, se a gente for colocar em uma pirâmide de nível de evidência, a prática clínica é a mais fraca. Mas na minha prática clínica, o que eu mais vejo de adoecimento são profissionais da educação. Excelente você falar sobre isso. Da educação. Eu ia te perguntar. Profissionais da rede bancária. Isso também. Nossa, muito, muito. E profissionais da segurança pública. Teve uma época que eu trabalhava na Baixada Fluminense. E foi um período, eu trabalhava como médico psiquiatra, e foi um período que eu mais afastei policiais da minha vida. Porque todo dia que eu estava lá, eu atendia pelo menos 3 policiais, civis ou militares ou rodoviários, que não tinham a menor condição de estarem no seu trabalho, porque lá é uma zona de guerra. E às vezes a pessoa entra para a polícia sem ter o perfil de policial. Ela entra porque ela prestou um concurso, mas ela não é de uma educação militarista ou armamentista. Ela é, sei lá, um administrador de empresas, mas fez concurso da Polícia Federal. Ela é um psicólogo, mas fez concurso da Polícia Militar. E aí você vai lidar com uma demanda de trocar tiro, de fazer uma operação. Altamente estressor. Altamente estressor. E mesmo quando você não está na ponta da lança, você está dentro de uma corporação contaminada por diversos fatores que fazem você se estressar absurdamente. Então, era muito comum o afastamento de policiais. Muito comum. Você está falando isso, eu estou lembrando dos meus pacientes policiais, professores e funcionários públicos. Sim. Assédio constante, né? Funcionários públicos, falta de perspectiva. Estresse danado, falta de estrutura. Falta de estrutura. Bom... Eu acho que a gente pode falar agora um pouquinho sobre como remediar um pouco isso tudo, né? Ah, é bom, é bom. Vamos falar dos tratamentos. Aí, foi um dos motivos também que eu trouxe meu amigo aqui, porque você não acredita. Olha pra ele. Quantas corridas já realizadas? Corridas? Chuta. Caraca, chuta quantas corridas? Umas 20 corridas? 800... Que isso? E 843 agora no domingo passado. Aí, olha só que maravilha. Que maravilha, hein? Olha como que desestressa, né? Olha como que preocupa com a saúde mental. Ele trabalha muito. Você olha para ele assim, tá lá na corrida todo final de semana se bobear. Tem um diretor de uma empresa aí que fala que o dia não tem só 24 horas. Porque ele não sabe como é que eu consigo fazer o que eu faço. Nossa. Corrida. E você encontrou na corrida uma forma de aliviar o seu estresse? Na verdade, eu não levei por esse lado, né? Tipo assim, comecei no colégio, na educação física, lá a gente até conta que tinha aquele negócio do método Cooper, vão correr, aquela coisa toda, e a gente praticava esporte na educação física do colégio e tal, e aí surgiu algumas corridas de rua, comecei a correr, gostar e ter um desempenho, né, legal assim, e aí resolvi que, falei assim, eu vou correr. E comecei a participar das provas, e aí eu resolvi criar um livro e fazer esse registro. Né? Então, assim, eu sou meio um acumulador e colecionador também. Ele faz esse registro desde o primeiro. Então, eu peguei um livro e comecei a anotar, desde 1980. Olha só! As corridas que eu vinha fazendo. Aí eu tenho lá, até fizemos uma matéria no jornal, no MG1 há pouco tempo. Aí a repórter mostrou lá a organização, que é tudo. Que legal. Assim, eu também não sou escravo dessas coisas, né? Uhum. Mas eu fui anotando, e aí eu tenho lá o dia da corrida, onde foi, a colocação que eu fiquei, o tempo, a equipe que eu corri, e fui anotando aquilo, e aí chegou um tempo que eu falei, agora de repente eu posso chegar a 1000 provas. Né? O pessoal faz 1000 gols, eu posso fazer 1000 provas. Tá chegando. E aí eu comecei a trabalhar isso, mas também sem colocar como assim, né? Eu tenho que correr 100 corridas no ano. É o dia que chegar às 1000, então se vai ser daqui a 5, 6, 7 anos. Porque senão você ia transformar o seu hobby em trabalho. Isso. Ia botar meta. E aí acabou que isso, né, a gente viaja, conhece um monte de pessoas, né, um monte de locais, a gente faz umas corridas de montanha, que é no meio da natureza, aquela coisa. Então, assim, isso automaticamente criou uma fuga dessa rotina e assim, mas eu não criei isso. Não foi proposital. Não foi proposital. Mas que, assim, causa, assim, um bem-estar
E eu não tenho aquela preocupação, assim, eu já até corri bem, já fui muito bem colocado, mas hoje para mim não faz diferença. Eu tô lá, se eu chegar em primeiro, chegar em último, eu acho que é uma confraternização, né? Igual eu conheço muita gente, então se chega lá, enquanto todo mundo fala, você ainda corre, você ainda está correndo, aquela coisa toda. Então isso assim é legal, né? Esse convívio, essa coisa, e a gente vai lá, igual o domingo agora, eu vou fazer uma prova lá em Valadares, nós vamos lá na cabeça da formiga e voltar. Né? Então assim, só na montanha, passar no meio de umas trilhas, uns negócios, e aí corre, às vezes você corre igual outro dia, foi 5 horas de corrida, né? Aí tem dia que você está lá no Rio, beirando na praia, aquela multidão. Aí, pô, isso tudo é muito, muito legal, assim. E cuidou da saúde mental. Sim. A vida inteira. Que beleza, hein? Uma disposição para trabalhar. Eu sei porque nós trabalhamos em várias empresas juntos, inclusive atualmente, porque agora vai abrir um campo muito grande para o meu trabalho. Embora eu tenha 30 anos de experiência, agora é só hora de brilhar. Vai ser um outro olhar. Estou muito emocionada com isso. E eu gosto. Então agora eu vou me dividir de fato entre consultório e empresa. E voltando, vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos. Atividade física, fazer o que gosta. Sim, sim. É importante. Quais foram as suas ações para sair do quadro que você passou pra gente de síndrome de burnout no início aqui do nosso podcast? Acho que a primeira coisa a fazer é perceber e aceitar que você está adoecido. Sim. Primeira coisa, porque senão você vai ficar com uma luta constante contra você mesmo e você vai acabar perdendo de uma forma ou de outra. Então, aceitar as suas limitações e aceitar que você está adoecido e, a partir daí, procurar ajuda. Psicólogo e psiquiatra. Sim. As duas coisas. Não tem como ser um só. Sim. E não existe tratamento de síndrome de burnout sem afastamento laboral. Não existe. E aí a gente fala de afastamentos geralmente longos, alguns meses de afastamento, para a pessoa poder realmente se recuperar. Porque o próprio tratamento psiquiátrico ele demora a fazer efeito. E não vai adiantar eu colocar essa pessoa num tratamento que demora a fazer efeito se ela ainda está sob estresse laboral diário. 2 a 3 meses já começa a ter uma reação satisfatória no tratamento? Se for junto com uma terapia, se for Sim. junto com afastamento laboral, se o remédio for acertado desde o início, mudanças comportamentais e habituais, uns 2 meses, 1 mês e pouquinho, já dá para perceber alguma coisa. Sim. Mas é claro que ainda é uma coisa muito incipiente. A primeira coisa que eu fiz, o meu adoecimento maior, foi quando estava bem grave na pandemia, estava bem na parte mais intensa, setembro, outubro, por ali, e eu trabalhava tanto em CTI Covid quanto também na psiquiatria, então eu lidava com tragédias o tempo todo. Uma das coisas que eu fiz que me ajudou muito foi achar um lugar bem remoto, sem pessoas, sem contato com ninguém, sem contato com o vírus, para eu viajar. E aí eu achei uma praia remota que não tinha ninguém, era só eu, e fiquei lá na praia durante um tempo. E refletindo sobre isso, eu lembrei de uma coisa que eu tatuei no meu corpo, uma frase do Belchior, que é: viver é melhor que sonhar. E imerso a tanta exagero de coisas, eu me peguei pensando, caramba, eu estava sonhando tanto com coisas que eu nem sabia o que era. Estava querendo alcançar uma coisa que eu não tinha noção do que era. E eu esqueci de viver esse tempo todo, mesmo tendo isso tatuado no meu corpo. E aí, quando eu parei para pensar que eu preciso viver muito mais do que sonhar, isso começou a mudar. E dali para frente, a minha relação com o trabalho ficou extremamente mais saudável. De forma que hoje eu trabalho por prazer, também porque preciso, mas trabalho com muito prazer. Não é mais um trabalho com sofrimento. Fazemos parte de uma minoria que tem essa consciência, né, e de termos a oportunidade, né, de nos afastar, de nos enxergar, né, de buscar o autoconhecimento e melhorar. Estamos falando também de pessoas que precisam do salário para sobreviver. Sim. E que adoecem num contexto que não precisaria adoecer. Sim. E essa necessidade do salário faz ela ficar perdida. O que eu faço? Ficar presa e desenvolvendo cada vez mais a síndrome. Sim. Por isso que é tão importante a questão de enxergarmos que agora a obrigatoriedade das medidas voltadas para a NR1 psicossocial é fator assim fundamental para que essas pessoas de fato possam trabalhar.
possam chegar em casa, possam viver com a família, possa ter uma hora de lazer, não ficar pensando o tempo todo que é domingo e que o barulhinho da hora do Fantástico é tétrico, porque no dia seguinte é segunda-feira. Não é? E se tudo der certo, com a aprovação da redução da escala de 6x1 também. É uma outra coisa. Várias coisas. E é curioso, né? Porque a gente falou da questão do gasto virando lucro. Uma das coisas que presenciaram quando essa mudança, quando apareceu o domingo lá no Fordismo, foi exatamente um aumento da receita das empresas. Porque os funcionários trabalhavam tanto que eles não tinham tempo para comprar. Eles não tinham tempo para ir na loja comprar. E com uma redução conseguiram ter mais tempo para consumir. E agora, com essa necessidade de você parar de trabalhar para cuidar da sua saúde mental, com essa redução de carga horária de trabalho, vai reduzir, inclusive, as absenteísmos ao trabalho. E, consequentemente, os prejuízos que o trabalhador teria, que o empregador teria, porque tem um colaborador afastado. Mas não podemos deixar de levantar também o que eu estou falando sempre. Empreender no Brasil não é fácil. Eu conheci uma pessoa, conheço, ainda ele entrou numa franquia de uma rede, né? E ele tinha uma vida, tipo assim, boa, e ele, né, foi uma pessoa que ficou no alto nível, né? E ele custou para se livrar daquilo. Eu cheguei a trabalhar para ele nessa rede lá. E quando ele se livrou, ele encontrou comigo e falou assim, graças a Deus, eu já não aguentava mais, eu já não tinha mais vida. Né? Isso aí. Então, assim, ele galgou um patamar muito alto, mas pagou o preço, né, principalmente com o lado mental. Né? Porque assim, não é um embate, não pode ser um embate. Não pode ter uma divisão relacionada a essa necessidade da aplicação dentro das empresas. Não pode ser um embate. Uhum. Nós temos que enxergar que é para o bem de todos, de fato. De fato. Gente, por que para começar é tão difícil, né? Aí eu começo gaguejando e aí meu coração dispara. Quando ele fala assim, ó, 1, 2, 3, aí depois vai. E aí não dá vontade de parar. Não dá vontade de parar. Infelizmente, nós temos que nos preparar. Bom, olha só, fiz outra caneca. Ai, que chique. Agora, gente, olha, é uma outra versão. Linda. E que vai... Passa essa caixinha aqui para mim, por favor. Eu vou querer saber se das próximas vezes que eu vier, eu vou ganhar a caneca também. Uma para você. Porque eu vou fazer uma parede de troféus lá. Cada dia uma caneca. Sabe por que a caneca é diferente? Ah. Porque eu estou testando ainda, não fui convencida por ela. Ah. Eu ainda quero fazer uma menorzinha. Eu ainda não cheguei assim, não. Essa é a caneca. Isso me motiva. Isso me motiva, sabe? Eu fico pensando como que vai ser a caneca. E aqui tem a nossa frase, né? Linda. Um encontro sobre afeto, ciência e propósito. Excelente. Adorei. 1 minutinho para cada um falando, porque nós já somos na hora. Eu quero agradecer. Foi muito, mas muito gratificante ter você aqui pela segunda vez. Foi ótimo. Muito. Teremos outros momentos. Com Espero. certeza. E adorarei outras ser convidado. Canequinhas. E você também, né? Nós já nos conhecíamos há muito tempo e foi um acerto trazê-lo para poder compartilhar esse assunto com a gente. Eu agradeço, né? Sempre que tiver oportunidade de poder contar, a gente poder trocar experiência e aprender um pouco, com certeza estou à disposição. E eu fico muito feliz novamente, e já que eu tenho apenas 1 minutinho, que seja uma forma... Olha a pressão! Olha a pressão! Que seja uma forma de eu tentar alertar quem está do outro lado vendo e que às vezes está sofrendo por algo semelhante e que está se vendo numa situação de não ter saída. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você está adoecido. E a segunda coisa é buscar ajuda. Não sofra sozinho. Busque ajuda. Acione a sua rede de apoio. Busque um psiquiatra, um psicólogo, para que você possa cuidar do seu bem mais precioso, que é inestimável e que sem ele você não faz nada, que é a sua saúde. E muito obrigado novamente Eu sempre me emociono. pelo convite. Bom, terminamos aqui mais um cafezinho, o nosso segundo cafezinho com a Bia Prosa Psi.
E como idealizadora deste cafezinho, desse podcast, eu me sinto muito realizada. O nosso primeiro encontro, né, o primeiro podcast sobre TDAH, surtiu muito efeito. Ai, eu que tive ótimo. muito retorno positivo. Maravilha. Eu tive pacientes com TDAH que viraram para mim e falaram assim: foi muito confortante escutar o Lucas falando. Ah, que maravilha! Eu comecei a enxergar que eu posso viver também, né, sem ficar presa num rótulo. Então, assim, eu tive muito retorno positivo. Então, a ideia está sendo, de fato, concretizada. Um encontro sobre afeto, ciência e propósito. Muito e dia bom. 10 agora de outubro estarei de novo aqui com vocês. Obrigada. Obrigado você.